Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de quarta-feira que a gente responde a dúvida de alguma pessoa, eu vou falar um pouco sobre fundos imobiliários, vou responder a dúvida de um assinante nosso que perguntou para mim por que os fundos imobiliários de shopping centers estão tão baixos, né? Por que os rendimentos estão tão baixos e por que essas cotas subiram tanto? Logo depois da nossa vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, pessoal, eu acho que quem viu a live ontem, minha com o Egbert Chaves, que faz o nosso radar de FIIs, já sabe como a gente analisa bem esse radar que eu vou mostrar agora, que tem muitas informações. Quem não viu, o link está na descrição para que vocês possam ver. Bom, então eu já estou aqui no nosso radar de FIIs e como vocês podem ver, esse aqui é o radar de fundos imobiliários que os assinantes Dica de Hoje recebem diariamente. Então a gente vê aqui, por exemplo, que o IFIX está em 2.641 pontos, a gente vê que a taxa do IPCA 2024 está em 3%, a média dos 90 fundos imobiliários que tem aqui nesse radar é de 7,33%, por exemplo, de yield, e a diferença disso é 4,33%. Mas hoje a gente vai se balizar especificamente nessa parte aqui, ó, shoppings barra varejo, 6,05% de dividend yield anual do radar. Para quem não sabe, primeiro, dividend yield nada mais é do que você pegar o valor que você recebe em um ano, no caso de rendimentos desse fundo imobiliário, e dividir pelo valor da cota. Se a gente pegar esse rendimento que recebeu nos últimos 12 meses e dividir pelo valor da cota, está dando 6% apenas, ou seja, em torno de 0,5% ao mês, que é um dos menores da série histórica. E isso em um setor inteiro, que é o setor de shoppings e varejo, que inclusive em termos de preço sobre valor patrimonial nem está tão caro assim. Quando a gente vem aqui, ó, a gente consegue ver shopping a shopping. Então a gente vê fundo a fundo de shopping, né? Então a gente pega, se a gente traçasse uma linha aqui de 6%, por exemplo, a gente ia ver que já tem o ABCP 11 pagando menos, o FIGS já anualizado para os próximos 12 meses, já que saiu a renda mensal garantida abaixo. A gente vê aqui o HMOC abaixo, o PQDP abaixo, o RPGS abaixo, o Shopping Pátio Higienópolis abaixo, tá? E mesmo se a gente pegar abaixo de 6,5%, que seria a Selic hoje, a gente ainda teria mais 3, quer dizer, só 5 fundos de shopping estão acima da Selic, na verdade 4, porque esse último aqui é um fundo só de varejo, lojas que são alugadas para as lojas americanas principalmente, tá? A maior parte que é o Max R11. Então a gente vê que os shoppings eles estão com yields muito baixos. E aí o assinante me perguntou, eu andei olhando o radar de FIIs e eu percebi isso, por que esses fundos de shopping estão com esse yield muito baixo? E aí eu aproveito para voltar para cá para falar o seguinte: quando a gente compra qualquer ativo, a gente não está comprando o passado dele, a gente está comprando o futuro dele. E quando a gente olha o futuro hoje da economia, a gente pensa em alguma coisa melhor do que foi, a gente pensa em melhoria. Então quando você tem um fundo, por exemplo, de contrato atípico, você sabe que às vezes nos próximos 10 anos você vai receber aquele valor mais um índice de correção. Quando você compra um fundo de lajes corporativas, que já tem o contrato feito, você vai receber aquele valor mais a correção. Agora, num shopping não.
O shopping, você tem outras receitas. Você tem, por exemplo, que aquele shopping pode ter uma receita de aluguel variável, que aí, se a economia melhorar, aquele shopping tem vendas que aumentam, e aí aumentando a vendas, mesmas lojas, por exemplo, você tem receitas maiores. Os shoppings, para não terem vacâncias grandes, eles acabaram se utilizando muito da estratégia de dar desconto para os lojistas, e esses descontos estão caindo. E outra coisa também é que, se as vendas em mesmas lojas aumentarem, como eles têm muitas lojas, eles acabam fazendo novos contratos por valores maiores, e além disso ainda tem as revisionais de cada uma das lojas, que podem vir a valores maiores. A gente ainda tem, por exemplo, receitas de estacionamentos, receitas de quiosques, de publicidade, que podem alavancar mais ainda as vendas dos shoppings. Então, fundos que dependam também da economia, como é o caso dos shoppings, por exemplo, hotéis também poderiam ser um bom exemplo, enfim, que dependam da economia para que você consiga gerar uma renda maior, você tem uma possibilidade de aumentar o rendimento a uma taxa maior do que apenas o índice de inflação. E o mercado já está precificando um pouco disso nos shoppings, que é exatamente o que a gente está vendo. A gente está vendo um yield muito baixo, 6% ao ano, em relação ao que a gente vê por aí, né? E, na minha visão, mais para frente, eu não acho que vai ser nesse ciclo, mas talvez daqui a 10 anos, a gente vai ver taxas menores ainda. Tá? Quando a gente fala hoje 6% ao ano e fala muito baixo, e a gente vê a previsão, por exemplo, do Boletim Focus a 5,5% no fim do ano, a gente está falando de receber mais do que a Selic apenas em rendimento. Então, quer dizer, a gente teria ainda mais a valorização da cota. Exatamente por isso que, mesmo com esse yield que parece baixo de acordo com o assinante, eu ainda vejo potencial para fundos imobiliários nesse momento. Inclusive, a gente tem feito aumentos aqui em fundos imobiliários na nossa carteira, que a gente coloca uma vez por mês aqui no YouTube. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Lembro a vocês que, por problemas nossos técnicos, a gente adiou mais um dia o desconto. Na verdade, não é um desconto, o nosso aumento da área de membros, ele que era ontem, ele passou para hoje à meia-noite. Realmente teve uma demanda muito grande, a gente não conseguiu responder todos os e-mails, então, para que ninguém perdesse a chance de assinar pelo valor ainda mais barato, o valor atual, a gente manteve hoje até meia-noite. Hoje sim, aí acaba, amanhã já vai estar com preço novo a nossa área de membros. Um dos conteúdos é esse radar de FIIs que a gente mostrou no vídeo de hoje. Tem muito mais coisa que eu acho que eu não preciso falar, porque eu venho falando sobre isso a semana toda. Obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.